Shalom, shalom, pessoal. Aqui é o TZK Duarte, Mecharete da geração TZK. E hoje a gente está aqui no TZCast para a gente entrevistar o Roche Daniel Mendonça, entender um pouquinho o processo, né, que ele viveu com o filho dele, entender também como é que surgiu a geração TZK de uma forma bem objetiva. E vamos lá, prazer falar com o senhor. Apresenta ali para nós ali. Eu sou Daniel Mendonça. Roche é cabeça, né? Em hebraico. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho, para deixar registrado, na verdade, né, Eduardo? Acho que as pessoas já até cansou de ouvir, né? Mas eu gosto de deixar registrado o que nós vivemos, né? Que eu vivi como pai, que eu vivi como servo de Adonai. E vai ser bem legal compartilhar mais uma vez sobre isso aqui. Certo. Então, para a gente contextualizar, quem que era Raniel Mendonça? Em que ano que ele nasceu? Vamos falar um pouquinho dele. Então, o Raniel demorou a nascer. Demorou tanto que quando ele nasceu todo roxo. Roxo. Muito roxo. Quando eu peguei ele, eu fiquei bem assustado. E eu liguei para minha irmã, né, na hora, assim, e ela estava em oração, a Simone, porque o Eterno tinha falado com ela que tinha que orar, sabe? E a gente estava lá no hospital e aconteceu isso. Ele demorou a nascer, eu lembro que a médica teve que subir na André em cima e tal. Foi bem diferente, bem difícil. E aí ele nasceu e passou assim... alguns dias a gente teve que voltar no hospital, a gente ficou muito apreensivo, deu uma alteração no exame dele. E o médico constatou também que a clavícula dele tinha quebrado depois de alguns meses, semanas na verdade. Constatou que quando ele nasceu tinha quebrado a clavícula dele, mas já estava colada. E assim que Raniel deu o ar da graça de existir. E a gente consegue reparar que antes mesmo do Raniel nascer, né, já tinha assim várias coisas acontecendo que indica que ele realmente era um menino especial, era um menino diferente. Mas graças a Deus deu tudo certo, ele veio ao mundo. E quando é que foi assim essa infância dele, de um ano, né, até os 6 anos, até a data ali que ele foi diagnosticado? Ele estudava, como é que era? O Raniel ele gostava muito de estudar. Naturalmente ele gostava de estudar. Até que durante a vida dele aqui ele não sabia ler, mas ele gostava de ouvir histórias, né? Então assim, ele entrava no YouTube, ele não ficava caçando coisa aleatória, ele gostava de descobrir coisas. Tinha um desenho que ele gostava muito, eu não vou lembrar o nome dele, depois alguém pesquisar aqui, o pessoal que está ajudando a gente aqui. Era um desenho que era de dois amigos que transformava em animais. Thundercats? Não é o Thundercats, não. O Thundercats é muito antigo. Ele é mais novo, tipo assim, eles capturavam o poder de cada animal. Tipo assim, aí quando eles precisavam resolver um problema, aí eles pegavam um disquinho, né? Aí o disquinho dava um poder, eles vestiam uma roupa assim. O pessoal, se souber o nome aí também, quiser colocar aí nos comentários aí. O nome tá quase aqui, mas não lembro. E eram dois amigos. Não sei se eram dois amigos. Dois irmãos. Irmão Kretz, é isso mesmo. E ele gostava desses irmãos Kretz. Ele gastava seu tempo vendo isso, porque ele tinha algumas coisas que ele aprendia, né? E ele aprendeu muito com esse desenho. O desenho era muito intuitivo. E eu lembro, um dos desejos que ele tinha, que eu não consegui cumprir para ele, era um uniforme dos irmãos Kretz. E aí ele gostava muito, ele gostava de aprender. E ele, de vez em quando ele aparecia com uma informação assim que a gente nunca tinha ouvido. Aí vai ver, ele fala, onde você aprendeu isso? Ele fala, eu ouvi em tal negócio, pai, tal e tal. E a infância dele, eu comprei uma bola que eu falei que ele ia ser jogador de futebol. E ele era canhotinho. Quando eu fiquei sabendo que ele era canhoto, eu fiquei muito empolgado, porque normalmente canhoto é bom de bola. Geralmente. Eu sou ruim de bola. Inclusive, eu tomei 90 minutos de 90 e 90 num campeonato aí, de ficar no banco. Se eu ficar mais 90, eu vou pedir música.
de três jogos na reserva. Mas eu até decidi jogar no ataque, foi por causa dele. Eu era zagueiro, goleiro, depois eu fui para zagueiro. E eu brincava, passei para ser atacante, que eu falei com ele assim, que se o Raniel visse eu jogando lá atrás, ele ia querer ser zagueiro. Zagueiro, ninguém faz sucesso de zagueiro, né? Canhoto, e eu comprei uma bola para ele e fui brincar com ele. E eu lembro que ele jogava bola dentro de um campo, no lugar que ele dormia, eu chamava de estádio. E ele ficava jogando bola. Ele jogava bola até me chutava a bola, tinha força. Eu ensinei ele as comemorações dele, ele sentava, se ajoelhava, e quando ele fazia o gol, ele fazia assim, aí eu olhava para Adonai e tal. Eu fui ensinando ele, então eu falei assim, ele vai gostar de bola, mas eu também ensinava ele a gostar de Adonai também. Aí eu fui ajudando ele a gostar de FIFA, porque eu gostava muito de jogo. E eu ensinei a jogar FIFA e ele ficou bom no FIFA. Eu jogava outros joguinhos com ele, eu contra ele, a gente jogava. Isso aí já estava já com uns 5 anos, né? Mas assim, a história dele começa uma reviravolta, eu acredito que foi mais comigo também. Mas aí a gente foi mais ou menos assim. O Raniel ele divertiu, pô. Eu sempre falo assim que ele divertiu, andou de bicicleta, jogou videogame, jogava bola. Ele brincava muito com os primos dele. Ele não foi aquele menino que você fala assim, Raniel foi menino só do celular. Não foi, ele brincava mesmo, de coisas do dia a dia mesmo. Entendi. Pra gente não se perder aqui nessa linha temporal. Aí ele tá mais ou menos com 5 anos e a gente sabe que mais ali por volta dos 6 anos foi quando começou. Como é que foi isso? Começou com 3 anos e finalizou antes de inteirar 7 anos que ele... Tá, mas vamos lá, com 3 anos, o que aconteceu? Então, com 3 anos, eu acho que tem um detalhe antes aqui que é importante. Eu sempre falo que o Raniel ele não é uma pessoa doente. Eu considero pessoas doentes a pessoa que não... O doente mesmo, para mim, no sentido da fé, é o doente que não tem remédio para ele. Uma pessoa doente na fé, ele não tem remédio. Ele pode procurar o médico que não vai resolver a vida dele. Então o Raniel não era doente da fé. Ele tinha uma enfermidade no corpo, mas a mente e o coração dele era muito puro. E não é porque ele era criança, não. É porque ele tinha algo diferente nele. Mas eu me considero que eu era doente. Por quê? Porque eu já estava na corrida do vento. Eu lembro que eu era presidente de um clube de futebol em Santa Luzia e eu dedicava minha vida a essas coisas, sabe? E meu pai falou comigo assim, que o Eterno não tinha me chamado para fazer essas coisas, mas eu dedicava meu tempo nisso. E meu pai falava comigo e eu fiz o que a maioria das pessoas falam. Quando uma pessoa mais velha fala para você alguma coisa que vai contra a sua própria vontade, o seu eu, o seu ego, e a gente tem um ego muito inflado, automaticamente você rejeita aquilo. E eu rejeitava, eu queria fazer o que eu queria fazer. Então eu era policial, mas eu também queria ter um clube de futebol. E eu ia fazer do clube se tornar um clube grande. Essa é a minha meta. E eu falei que até os 40 anos eu ia ser rico. E eu dedicava minha vida para isso. Eu comecei a fazer site. Eu tinha um site, tem até hoje. Um site pronto de vendas de artigos militares, táticos, que eu gostava muito dessa área, porque eu já vendia, eu tinha muito cliente já na época. E eu dedicava nisso. Então eu dedicava no clube de futebol Colorado, mudei tudo, clube, fiz o estatuto, renovei tudo, eu dediquei mesmo. E meu pai ficava olhando aquilo para mim assim, meio que falando comigo assim, o que você está fazendo, meu filho? Então, assim, eu entendo que eu estava perdido e eu não sabia. E aqui fica até um recado, né? Cuidado com o que você está fazendo, porque às vezes você acha que está tudo bem só porque está dando certo, mas se você estiver na contramão da vontade do Eterno, ele vai arrumar um jeito de te parar. E a minha esposa percebeu isso na minha vida, que eu estava na contramão. Eu lembro que ela foi, entrou diante do Eterno, começou a orar e começou a falar com o Eterno assim, que para ele mover as águas a meu favor e me despertar. A minha mãe também falava isso comigo. E me falava muito, e eu era sempre assim, eu era aquele crente meia boca, né? Eu pegava as coisas e parava de fazer.
Eu dedicava e parava. Começava a fazer e não terminava. Eu deixava as coisas sempre no meio do caminho. Hoje, uma das características que eu mais tenho é não parar de fazer o que eu tenho que fazer. E eu sou muito incompreendido nisso. Muitas pessoas não me compreendem. Então, eu não abro mão de fazer o que eu estou fazendo. Pode me chamar para festa. Tem umas pessoas que já até entendem. Hoje tem uma festa de um sobrinho, de um primo meu, eu já sei porque eu não fui convidado. Porque eu acho que eles já imaginavam que eu não ia ir. E um monte de gente troca isso com muita facilidade. Eu não troco. Eu sou incisivo. Hoje eu sou assim. Mas, naquela época eu não era. Em 2017, eu tinha acabado de ter alguns momentos difíceis, né? Eu tive tipo uns não vou falar que era tumor, mas era uns nódulos aqui na face, na direita e na esquerda, e ficou desse tamanho assim. Aí eu fui no médico, o médico falou que não podia fazer cirurgia. E eu chorei muito, eu achei que eu ia morrer de câncer. Me deu um medo mesmo. Eu lembro que eu chorei. E eu ia trabalhar e ficava chorando e tal. Aquele desespero, né? Meu filho novinho, minha filha, minha esposa nova, bonita. Família bonita, gente. E eu ficava com medo de morrer de câncer. Aí um dia, na Cristiano Machado, estava vindo jogar bola. Depois que o médico falou que não tinha como fazer cirurgia. Ele falou assim, eu fui ouvir o Eterno falando comigo assim, você não pregou que eu sou um Deus grande, poderoso, tá na hora de você viver o que você pregou. E isso era 2015, 2016, 15 para 16. Quando eu ouvi isso assim, eu falei assim com ele, se o senhor tá falando comigo, eu tô indo jogar a bola agora. Faz eu jogar como eu nunca joguei. E era um campeonato, igual esse que eu tô jogando agora, que eu tomei dois jogos de 90 minutos no banco. Só milagre me jogar bem mesmo. Aí, quando eu cheguei lá, eu lembro que eu joguei, foi no campo do Palmital, Santa Luzia. Quando eu terminei de jogar o primeiro tempo, as palavras do técnico, que não estava dentro do carro, falou comigo assim, o Mendonça não vai sair no jogo hoje, porque no campo ele foi o melhor em campo. Não tem como tirar ele daí de dentro. E eu estava jogando de atacante. E eu achei muito legal que na hora eu chorei. Que eu sabia então que o Eterno tinha falado comigo dentro do carro. Tinha mexido ali, né? Tinha. E aí, poucos dias depois, eu já não tinha mais nada no rosto. Mas aí acontece, Eduardo, com o que a maioria das pessoas acontece, né? Ele vem esse desespero, você vai, entra diante do Eterno, começa a orar, jejuar, ler a Bíblia, fazer tudo isso. Mas quando passa, acontece exatamente como a Bíblia fala. E passando-se o tempo, vinha tranquilidade, voltava a fazer o que não era agradável ao Eterno. E eu voltei a fazer o que não era agradável ao Eterno, que é correr atrás do vento, parar de fazer o que tinha que fazer. E viver aquela vida para mim, como se... A maioria das pessoas falam isso, né? Eu tenho minha vida aí, né? Eu tenho as pessoas que eu gosto, tem que dar, eu tenho que dar atenção para eles, e eu vou só tomar conta de igreja, porque as pessoas não entendem que não é igreja que o Eterno mandou você tomar conta, o Eterno mandou para tomar conta de pessoas. É isso aí, cara. Você é do TZK, hein, cara? Mas, assim, como é que foi quando vocês descobriram a doença em si do Raniel? Porque você falou que o senhor era doente, né, espiritual, enfim, mas a doença física mesmo do Raniel. Então, quando André começou a orar, um dia, numa quarta-feira, André vira e fala assim, Raniel tá mancando a perna. Eu sempre confundo se era a esquerda ou se era a direita. André sabe por quê. Se André estiver aqui, pode escrever escreve aí, ideia nos comentários. Qual que era a perna? Ou então, fica aí, né? Qual era a perna? Depois vocês fazem pergunta aí que nós vamos responder. E ele começou a mancar. Eu lembro que eu falei com ele assim, eu ia trabalhar, eu falei assim, não, fica tranquilo, não é nada não. Né? Beleza. Foi na quinta-feira. Ele tinha quantos anos aí? 3 anos. 3 anos. Foi na quinta-feira e ele continuou mancando. Na sexta-feira, ele continuou mancando. Aí nós fomos levar no hospital. Aí ele chegou no hospital, o médico fala que é sinovite transitória. Sinovite transitória é tipo assim, uma inflamação de alguma coisa lá no quadril que ia passar. Aí eu te pergunto, passou? Passou, não. Aquilo foi aumentando, Duarte, foi aumentando. A dor foi aumentando. Depois chegou a dor. E ele começou a chorar. Imagina, pequenininho. E ele já não andava praticamente nada.
a perna perdeu no movimento e ele começou a chorar de dor. E aí a nossa luta começou. Eu lembro que na Cristiano Machado, a gente colocou ele no carro atrás e uns amigos nossos ligando, tentando arrumar uma vaga no hospital, especialista para isso, e não conseguia. E a gente correndo para um lado e para o outro, chorando na Cristiano Machado. Eu lembro como se fosse hoje. Ele encostadinho assim no cantinho da porta, do vidro do carro assim, e o cabelo bagunçado, todo surrado, e as lágrimas descendo. E ele era um menino que ele não fazia escândalo. Ele nunca chorou assim de grito, não. Ele sempre foi comedido. O choro dele era aquele choro que você sabia que a pessoa estava morrendo de dor, mas para não incomodar a gente, para poupar a gente, ele não demonstrava muito. E esse dia foi um dia muito terrível para mim. Aí a gente conseguiu, o médico pegou um exame dele lá, olhou e falou assim: olha, corre com seu filho para um hospital, porque isso pode ser um câncer. Aparenta muito que é um câncer. Não, meu mundo acabou. Aí meu mundo acabou. Isso era em agosto. E o Eterno tinha falado uns dias antes, colocado no meu coração, eu e o Paulinho, que a gente tinha que entrar diante do Eterno por causa da minha família e ele por causa da família dele. E a gente combinou de ir no monte. Aí a gente fez o que crente faz, né? Combina, mas muita coisa para fazer, acaba não fazendo nada e a gente não fez. Mas aí veio esse mal sobre minha vida. E aí começou. Eu lembro que 2 pessoas foram lá em casa, o Wesley e o Paulinho, as pessoas mais perto. Nossa, meu mundo acabou. Porque, gente, fala a verdade. Minha verdade, tá? Minha verdade. Porque o câncer é só Deus, só o Eterno mesmo. Quando alguém fala comigo que está com câncer, eu não desanimo. Eu só penso uma coisa: só Adonai pode. Porque o que existe são protocolos. E o protocolo é o seguinte: é isso que tem para fazer e é isso que vai fazer, e o resultado que der é o resultado que der. Então esse era meu temor. E aí foi terrível. Meu mundo acabou mesmo. Nossa, eu assim, fiquei arrasado. Chorei demais. E eu pensei o que a maioria das pessoas pensa, né? Por que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz de errado? Aí eu comecei a fazer meu autoanálise. E não se engane. Todas as pessoas sabem exatamente o que ele faz de errado. Eu não passo pano para mim. Eu não passo. O doente era eu nessa história. Eu acredito que o Eterno queria salvar a mim da morte eterna. E ele usou algo que estava programado para acontecer e para me trazer de volta para o centro da vontade dele. Então foi 3 anos, deu aquela notícia, o câncer. Câncer, como eu sempre falo, câncer é o bicho. Câncer é o bicho. E foi terrível. Ouvir aquilo foi terrível. Ainda hoje é. Não quando eu escuto quando alguém está com câncer. Hoje eu falo assim que morrer é lucro. Então todas as pessoas que viver é muito bom, mas morrer é lucro. Principalmente se você estiver fazendo a vontade do Eterno. Fique preocupado não, se o Eterno tiver que levar, ele vai te levar. Então, mas o Raniel era muito novo, né? Muito novinho. E eu vi o sonho do jogador de futebol indo embora. E como é que era a reação do Raniel em si? Porque ele era novo, ele tinha 3 anos de idade, então ele não sabia ainda ao certo, ele sabia que estava com dor, mas ele ainda não tinha uma noção da gravidade do problema. Como é que era o Raniel em si? Ele era aquele garoto que ficava triste? Porque... Não, o Raniel, ele não era de demonstrar tristeza. Tanto é que quando a gente foi internar ele, foi através de uma amiga, irmã do meu cunhado, concunhado, que a irmã dele é médica, e ela que abriu as portas, bendito seja o Eterno pela vida dela. Eu não sou muito bom de nome, mas ela sabe quem é. Ela pegou o Raniel
tem uma foto do Raniel, o Raniel no colo, sentado no PAP, lá no centro de BH, no Hospital das Clínicas, arrumando uma vaga para ele entrar, para ele ser tratado no Hospital das Clínicas. E ela, assim, foi uma benção. Eu sou muito grato à vida dessa mulher. Eu peço ao Eterno que Deus abençoe a vida dela, dos filhos dela, que abençoe toda a geração dos filhos dela, que nenhum mal suceda na sua casa, nem praga nenhuma chegue à sua tenda. Essa médica, irmã do meu cunhado, Natal, até me perdoa, eu não sou muito bom de nome, mas o que ela fez... Foi enviada por Adonai. Ela né? foi enviada, ela fez um ato de justiça, um ato de tzedakah. Ela fez um ato de justiça. Ela conseguiu fazer algo que ninguém conseguia. Dar uma esperança para pais que não sabiam o que ia fazer. Eu e o André estavam perdidos, acho. Perdido. Você imagina, você está no meio de um tiroteio e você não sabe para onde você correr e você só vê gente caindo. A sensação era essa. O mundo caindo e não sabíamos o que ia fazer. O Eterno levantou essa mulher. E ela que internou o Raniel, conseguiu internar o Raniel. E ele foi internado com 3 anos, né? Com 3 anos de idade. E como é que era a reação dele? A reação dele era aquela reação de tranquilidade. Ele me esperava sempre chegar no hospital. Com o mesmo sorriso e a mesma expectativa de que meu pai chegou. E eu e ele, a gente tinha uma relação de muita amizade, né? E ele sempre tranquilo. Parecia que ele estava indo para um lugar. E a mamãe dele sempre do lado dele, então ele não ficava sozinho, sempre com a mamãe, com a Andréia sempre do lado. E ele tranquilo, como se estivesse na sorveteria tomando sorvete. Que é uma das últimas coisas que eu fiz com ele. Antes dos 3 anos, eu lembro, eu tenho uma fotinha aqui, ele tomando sorvete com ele lá no Juliana. Esses momentos tranquilos da sua vida, sabe? Fica aí a dica aí, gasta tempo com seus filhos, porque depois que vai, foto não preenche os nossos corações, mas as memórias vão preencher. Mas ele ficava tranquilo. E como é que era a reação da pastora Andréia? Porque eu imagino que o senhor estava trabalhando, né? E aí ela ficava lá. Como é que era para o senhor, tipo, ter que lidar com isso? Porque o senhor era o homem da casa, então o senhor tinha que ajudar tanto a Andressa, tanto a pastora Andréia. Essa pressão sua, mas em ter que ajudar a sua família. Assim, Andréia vivia em função do Raniel. O pessoal deve ter ouvido uns gritos aí, né? E vai aparecer que os gritos é o projeto TZK que nasceu Que tá rolando. do Raniel mesmo. Então, ele tá rolando aí fora aí. O legado dele tá gritando aí fora aí. Por isso que a gente fez questão de fazer desse jeito aqui, né? Com o áudio aberto, assim, pra você ouvir também um pouco do que é o TZK aqui hoje. E, assim, Andréia é muito forte. Eu falo assim, existem mulheres fortes e Andréia é uma dessas mulheres fortes. Andréia é muito forte. Andréia é sempre tranquila, suave e sempre olhando para frente. E a minha vida era essa. Eu ia lá normalmente um pouquinho antes do almoço e ficava lá até o máximo que eu podia. E Andréia sempre lá, 24 horas. Ele ficou internado direto no hospital 60 dias. Mas nos 40 dias foi a primeira vez que ele saiu direto. Ele ficou 40 dias direto, quando inteirou 40, o Eterno liberou ele. Tinha que ser 40 dias, né? 40 anos no deserto, 40 dias, o Raniel ficou. E assim, e a Andressa, a Andressa continua estudando, e a Andressa também é outra. Para mim, a Andressa é uma das meninas que eu conheço, assim, que é uma fortaleza, uma filha forte, a Andressa. Ela tem uma resiliência violenta, a Andressa Duarte. Ela continuou tirando as melhores notas do Colégio Tiradentes, disputando lá para ser as notas mais altas do colégio, sempre. Eu ia no hospital, mas na Andressa eu tinha que fazer as minhas funções lá, porque receber certificado de melhor aluna. E ela sabia que o Raniel estava ruim. E assim, foi fantástico. A
a reação dela, sabe? Porque o que acontece no meio desse caminho aí, o que eu mais vi, foi casamentos acabarem e filhos se perderem. Mas pela misericórdia do Eterno, nem meu casamento acabou e nem minha filha se perdeu. Amém. O Eterno preservou a sanidade espiritual e mental da Andréia, que dormia numa cama de um e pouquinho, mais ou menos 60, 70 centímetros, uma cama de ferro no hospital, e todo dia lá também com aquele pijama de hospital. A beleza que ela tinha era só a beleza dela, maquiagem quase nenhuma, todos os dias lá cuidando do Rani, né? Muito carinho, muito amor e muito zelo. Eu imagino que deve ter sido um momento realmente muito difícil. E assim, no meio de tanta dor, né, que o senhor sentia, tanta insegurança, não sabia o que poderia ter acontecido, como que surgiu a geração TZK? Porque assim, é um momento difícil que, igual o senhor falou, muitas das vezes as famílias se perdem, os homens não aguentam, as mulheres não aguentam. Como é que, no meio disso tudo, surgiu o projeto da geração TZK? Então, eu preciso contextualizar uma coisa que é importante. Quando o Raniel estava nessa fase, eu lembro que eu fui no monte e levei o Raniel lá no comecinho para orar com o diagnóstico do câncer. E ele estava mancando ainda. Isso com 3 anos? Antes um pouquinho. Dele ser internado? Dele ser internado e a gente ter o diagnóstico. Eu subi com ele lá e falei com ele assim, ó, lá no Monte Palmares. Eu não gosto do Monte Palmares, né? Eu também não. Lá tem muita coisa esquisita acontecendo lá. Muita gente usando aquele lugar de forma errada. Mas nesse dia eu levei o Raniel lá. Tem muita gente santa ali no meio. Eu acho que os santos continuam indo lá para não deixar os ímpios que fingem ser crentes, que fica lá, né? Pedindo pix para os outros lá, e tem gente que dá. Eu já fazendo uma denúncia aqui. Mas nesse dia eu fui lá. Eu sou crente desse. Se tiver que falar a verdade, eu vou falar, porque eu também busco viver a verdade, mas não que eu tenha alcançado, eu prossigo para o alvo. Mas eu lembro que quando eu subi, eu encontrei 3 senhorinhas vestidas de pano de saco. E ela virou, olhou para o Raniel e falou assim... Mas antes eu subi com o Raniel, cheguei lá em cima, tal, subi, falei com ele assim, hoje eu vou te ensinar, porque um dia, se eu não estiver aqui, você vai vir subir num alto monte e vai procurar subir numa montanha, legendário, subir numa montanha e vai falar com a Adonai e ele vai te ouvir. Eu orei com ele, coloquei ele no chão, ele correu com a perna me mancando, deu uma melhoradinha, aquele movimento de fé, né? A gente querendo buscar fé, arrancar a fé do coração de um jeito. Desci com o Raniel, encontrei que a Andréia estava conversando com essas 3 senhoras, vestidas de pano de saco. Ela virou e falou assim, olha filho, o que seu filho tem não é algo simples. Os médicos falaram que é simples, mas não é. Então a gente não tinha o diagnóstico ainda, a gente estava naquela fase da sinusite transitória. Entendi. E ela que falou, mas tem de bom ânimo, o Eterno vai estar com você e você vai vencer. Então eu já sabia que a coisa ia ficar esquisita. Eu tenho gravado, eu tenho foto dessa senhora aí, até hoje. E aí descemos para casa. Quando o Raniel foi ser internado, o Raniel fez um monte de exame para internar e ia sair o diagnóstico dele. Antes de sair o diagnóstico, eu estava fazendo jejum, eu jejuava todo dia. Aquela velha negócio que eu falei, quando vem o dia mal, a gente quer jejuar, fazer tudo, quer ser crente, né? Coisa que a gente tem que ser o tempo todo, a gente só quer ser quando o pau tá caindo na folha. Beleza, aí eu tô lá, jejum, muito jejum, comendo pouco, então minhas forças físicas estavam baixas. Mas eu fui deitado, dormir na casa do meu pai, no quarto. Um dia, Duarte, eu escutei a voz do Eterno, nunca esqueci esse dia. Eu tenho anotado, mas é 28 de outubro, 27 de outubro. O Raniel tinha acabado de fazer uma cirurgia para ver o câncer, tirar uma amostra do câncer e tal. Aí, o Eterno vai... Eu não consegui ficar no hospital até a hora que ele saiu. Então eu saí antes, porque ele ficou no bloco cirúrgico, eu tive que vir embora. Fui para casa dormir, era numa sexta-feira para um sábado.
Eu ia pregar no sábado na Mantiqueira, na igreja do meu irmão, numa festa, se eu não me engano, dos tabernáculos. Quando eu deitei e fui dormir na sexta-feira, eu acordei com uma voz gritando assim para mim: Dag, Dagar, fé, Dag, repetindo, Dagar, fé, umas 3 vezes, Dag, Dagar, fé. Levantei, Duarte, fui no meu pai e falei: pai, que uma voz me falou assim, ó, Dag, Dagar, fé. Que é Dag, pai? Aí ele parece uma palavra em hebraico. Foi descobrir, era peixe. Significa peixe. Dag. Porque hoje tem um projeto, uma pescaria que chama Dagnés, né? Pesca milagrosa. Vem disso. Aí, quando eu falei assim, ó, pai, peixe, ele é. Aí ele falou assim, Daniel, o peixe é o símbolo dos messiânicos, judeus messiânicos, porque eles faziam a metade de um peixe, que eu acho que é Ítacos, né? Que é chamado agora, um peixinho, símbolo desse peixe que simboliza os messiânicos. E aí eles faziam, segundo a história que eu ouvi, eles faziam a metade do peixe, aí quando o outro messiânico encontrava, ele completava a outra metade. Aí para saber, é um código deles lá. Essa é a história que eu ouvi, né? Não sei se ela é totalmente assim, mas eu sei que o peixe é. Beleza. Aí eu fiquei com aquilo, Dagar, menino, peguei o carro, entrei dentro do carro, comecei a ouvir o Eterno falar comigo assim, igual eu estou conversando com você. E ele falava dentro de mim, eu sabia que era ele. Hoje, se a pessoa me perguntar assim, como é que é o Eterno falar? Eu sei. Ele falava dentro de mim e eu conversava com ele. E hora ou outra eu falava com a boca, não sei o que. Ele falava as coisas, eu via as coisas assim nos prédios e tal. E aí as pessoas iam até achar que eu era doido. Mas eu fui conversando com o Eterno, até chegar no hospital. Conversando mesmo, ele me falando um tanto de coisa, falando assim, eu estou com você, não temas, você é meu filho, e tal, e tal. E eu ouvindo assim, eu falei, meu Deus, eu devo estar ficando louco. Quando eu cheguei no hospital, o Raniel estava no CTI. Quando eu entrei, eles me deixaram entrar dentro do CTI, quando eu olhei para o Raniel, ô Duarte, sabe o que tinha, pessoal? Na barriga dele, tinha a cicatriz da barriga dele. Se tiver a foto, pode colocar aí. A cicatriz da barriga dele era metade de um peixe. Ela era assim, ó. Tinha como se fosse um rabinho aqui, né? Era tipo assim, ó. Entendi. Aí ficava assim, aí tinha aqui e um rabinho, um pedacinho pra cima. Quando eu olhei, ele tava meio sujo de sangue. Quando eu olhei assim, aí veio na minha mente assim, completa o peixe. Na hora, Duarte, eu obediente, eu fui lá e comecei a passar meu dedinho assim e fui completando o peixe. Quando eu tô completando o peixe, tinha uma enfermeira. A enfermeira, falei com ela assim, eu tô completando o peixe, viu? Falei com ela, você é minha testemunha. Quando eu tô passando o dedinho para completar, seu Raniel falou comigo assim, olha papai, o sangue de Yeshua cura a gente. Porque lá atrás eu estava ensinando ele, quando ele internou, eu no meu desespero chorei demais. Nossa, desse dia foi terrível, porque as coisas mínimas da minha vida tinham acabado nessa fase. Eu já sabia que eu não ia tomar café, eu tinha saudade de café, tomar café da tarde com minha família, Eduardo. Eu já sabia que eu não ia ter mais. E assim, eu ensinei o Raniel com joguinhos de carrinhos a ter fé, lutando com os anjos e tal. E ele acreditava nisso, porque criança acredita mesmo. E ele falou isso comigo, quando eu falei, eu tomei um susto. Raniel foi embora naquele dia. Ele não ia embora, mas tiraram ele do CTI e tal. E eu guardei aquela mensagem. Eu fui pregar na igreja do meu irmão. E Deus, o Eterno, começou a contar para mim as coisas. Eu olhava para as pessoas assim, Duarte. O Eterno me falava assim, ó, tal. E eu, corajoso, eu falava assim, ó, você está vivendo isso, você trabalha em tal lugar, assim, loucura. Eu falava assim, meu Deus, não sei, eu só sei que era assim. O Eterno falava e eu entendia, e eu tinha coragem de falar, e a coisa era batata, pá, era aquilo.
E aconteceu que depois que eu saí no hospital, eu fui pregar, o Raniel estava internado, André Coelho. Eu saí do Mantiqueiro, o Eterno falou comigo assim: vai para sua casa que à meia-noite eu vou passar na sua, o meu anjo vai lá no hospital. Eu saí e eu fui num posto de gasolina. Quando chegou no posto de gasolina, quando eu parei no posto de gasolina, o Eterno falou comigo assim, antes de parar, ele falou assim, bota a gasolina no seu carro. Eu não tinha dinheiro, ele falou assim, pode colocar. Aí eu cheguei, ele falou comigo assim, R$10. Eu não tinha um centavo. Eu falei com ele, Senhor, eu não tenho dinheiro não. Ele falou assim, você tem. Olha, pega o seu cartão. Fui procurar meu cartão, a minha carteira. Não achava minha carteira. Falei, eu tô sem carteira. Aí eu fiquei achando que eu tava doido. Falei, tô ficando doido, nem carteira eu tenho, achando que Deus tá falando comigo, que o Eterno tá falando comigo, que a dona tá falando comigo, eu tô ficando doido. Eu comecei a ficar preocupado. Aí ele falou comigo assim de novo, nas costas. Aí eu olhei nas minhas costas, assim, no banco, assim, no carro. Não tinha nada. Eu falei, tô ficando louco mesmo. Imagina. Pensando, eu comecei a achar que eu tava ficando doido. Uhum. Aí ele falou assim, nas costas. Quando eu olhei para a bolsa, minha bolsa tinha um bolso nas costas dela. Quando eu enfiei a mão, a carteira estava lá dentro, nas costas. Aí na hora eu, puxa vida, o Eterno tá falando comigo mesmo. Aí eu fui passar o cartão, sabe? Deu certo, eu tinha R$10 lá e nem sabia. Aí ele falou comigo assim, a partir de hoje eu vou conversar com você. E tudo, guarda o que eu estou te falando. Não vou deixar de falar nada com você. E eu vou conversar com você sempre. E eu parti dali, cheguei na minha casa, falei com meu pai, pai, meia-noite o anjo do Senhor vai ir lá no hospital. Quando eu começamos a orar, meu pai estava sem camisa, o Eterno falou comigo assim, veste a camisa. Aí eu peguei a camisa assim, meu pai saiu correndo, antes de mim. Quando ele voltou, ele vestiu de camisa também, e ele falou assim, olhei para ele e falou assim, o Eterno falou comigo que eu não posso orar sem roupa. E o Eterno tinha falado isso comigo também. Naquele instante, quando eu comecei a orar, a glória do Eterno entrou dentro da minha casa, do meu pai, e o Eterno mandou um anjo lá no hospital. Foi uma loucura. Eu falei, puxa vida. Aí foi um momento assim, maravilhoso entre eu e meu pai. E beleza, fui dormir. No outro dia, levantei cedo, fui para o hospital. E aí eu ia ter o confronto dos médicos com a realidade do diagnóstico do Raniel. Foi num sábado. Foi numa sábado para domingo. Foi numa segunda-feira. Aí foi de sábado para domingo eu tive isso. No domingo eu fui no Raniel normal. E na segunda-feira ia ter essa conversa. E essa foi a conversa. Entendi. Que eu falo assim que ouvir dos médicos a realidade foi um embate da fé com a razão dos médicos. Foi um trem de louco. Uma doideira. E isso só mostra o quanto que Adonai nunca abandonou o Senhor. Tanto com a mulher lá do monte, né, que falou com o senhor, e no carro também, com a carteira, o senhor pensou que estava doido, e aí ali o senhor viu que Adonai em nenhum momento deixou de estar com o senhor. Mas, é igual eu comentei, como é que foi para o senhor pegar essa dor e criar o projeto da Geração TCK? É por isso que eu fiz esse contexto. Porque se eu falar assim, como é que Deus vai falar comigo para me fazer um negócio? Do nada? Não dá. Né? Não dava, não era assim. O Eterno estava construindo em mim um coração. Uma comunicação, essa é a palavra. Uma comunicação de uma pessoa crente que nunca tinha praticamente ouvido direito o Eterno ter um diálogo. E aí então o Eterno ia começar a me dar algo para me fazer. Uma missão. Mas antes dele me dar uma missão, ele tinha que me mostrar que ele estava comigo, porque senão ele falava com o senhor. Porque senão eu não ia acreditar, eu não ia fazer nada disso. Ia desistir, ia morrer pelo caminho. Por isso que eu voltei, porque não era uma coisa simples. O Eterno precisava, primeiro
ele tinha que fazer, e eu aprendi isso, né? O que é conversar com o Eterno? É uma conversa de duas vias. Você fala com Adonai e ele te escuta atentamente e te responde adequadamente segundo a condição do seu coração. Mas antes do Eterno falar comigo, primeiro ele teve que me quebrar, porque eu era bem orgulhoso. Eu era muito orgulhoso, e ainda sou. Por isso que eu fico pedindo até misericórdia, porque eu preciso me quebrar, porque eu sei que o homem orgulhoso, o ego dele inflado vai destruir ele. E eu não era diferente. E ainda eu luto, né? Não que eu tenha cansado, mas eu luto. E o Eterno, para mim dar uma missão, primeiro ele teve que me provar, ele me deixou passar por uma prova, ele me deixou eu entender quem era ele, e depois disso que vai acontecer a história final do TZK. Por quê? Porque quando eu vou para o hospital, eu vou ter um confronto de razão e fé com os médicos, loucura. E hoje no TZK aqui, você sabe disso. Ó, pessoal, no TZK é totalmente espiritual. Tudo que a gente vai fazer aqui, a gente ora antes, a gente fala com o Adonai antes, a gente pergunta para ele e ele dá a direção daquilo que a gente vai fazer. Inclusive, você está no podcast aqui no TZCast, é porque ele foi uma coisa que ele me mandou fazer lá atrás. Ele falou assim, antes da pandemia, ele falou comigo assim, faça um estúdio para você de youtuber, porque o jeito que você conhece igreja, você não vai ver mais. E vai vir uma onda gigante sobre a terra que vai devastar o jeito que você conhece igreja. Ó que loucura. Mas para chegar nessa história aí, eu tinha que ter esse confronto da fé com os médicos. Porque essas coisas é que me levaram a, lá na frente, conseguir estruturar o que é. Lapidar também. Lapidar. Te preparar. Para me saber o que é TZK, né? Eu era crente de fazer campanha na igreja. Vai tentar mudando a minha chave, mudando a minha maneira de enxergar as coisas. Então eu tinha que passar por isso. Então, esse episódio aqui é a fé versus a razão. Vamos entrar um pouquinho melhor e falar um pouquinho sobre o que é a geração TZK. E eu queria te perguntar qual que é hoje a principal missão da geração TZK. A principal missão da geração TZK é justamente praticar atos de justiça. Porque uma coisa que eu mais observei é que o Eterno ele tem uma maneira, uma linguagem, né? Uma linguagem que ele conversa com a humanidade. E a linguagem dele é o ato de justiça. Tá? Tanto é que em 1 Pedro 4,8 fala assim, portanto, tende ardente tzedaká uns para com os outros, porque a tzedaká cobrirá multidões de pecados. Mas lá na hora que você vai ler na Bíblia, está escrito assim, ou amor ou a palavra caridade. Mas nenhuma dessas duas palavras demonstra exatamente o que é. Porque o maior ato de justiça, o maior tzedaká que foi feita pela humanidade foi a morte de Yeshua. E foi ela que nos deu o privilégio, né, e a oportunidade de sermos remidos do pecado da morte eterna. Então o TZK é isso, é aprender a praticar atos de justiça no seu dia a dia, fazer com que o ser humano se sinta acolhido por outra pessoa, né, não por uma entidade, né, uma instituição, mas sim por outra pessoa, porque a empatia é o que nos falta. Então quando o Eterno colocou no meu coração o TZK, era uma geração que pratica atos de justiça. Mas, para mim aprender sobre atos de justiça, eu tive que viver a injustiça. Ó, que contraditório, né? Contraditório, até porque eu fui para o hospital e tive que ouvir, as últimas coisas que eu ouvi do Raniel quando o câncer voltou, foi que tinha um tratamento que custava mais de $1 milhão, mas o governo não tinha autorizado, né, esse tratamento. Então eles colocaram um preço na vida para mim, do meu filho, assim, isso que soou desse jeito para mim. Tenho certeza que não era isso que eles queriam, né? Mas é isso que eu entendi. E aí eu percebi, mas durante a minha trajetória, o Eterno começou a falar comigo e ele falava comigo assim, coisas simples. Eu andava com um pouquinho de dinheiro no bolso e ele falava comigo quem que precisava daquela oferta, daquela tzedaká para comer. Mesmo sendo pouco, né? E interessante que era mesmo sendo pouco. Tem um fato que aconteceu, eu acho muito interessante. Um dia o Eterno falou comigo assim, pega esse dinheiro que está na prateleira. Quando eu aprendi a ouvir a voz do Eterno, aí eu peguei o dinheiro, coloquei no bolso, atravessei o centro da cidade, ia visitar o Raniel, o Eterno falou comigo assim, não, para o carro ali
e vai, anda aqui. Eu andei e vai até na banca. Chegou na banca, eu falei, não, nem não. Atravessa a rua, atravessei. Ele falou comigo assim, com esse dinheiro agora, compra uma salada de fruta para você. Aí eu comprei uma salada de fruta perto da Avenida Brasil, no centro da cidade. Quando eu acabei de comprar para salada de fruta, ele falou assim, vai comendo e vai andando. Quando eu fui andando, ele falou assim, desce, agora para aqui. Quando eu parei, tinha um senhor no semáforo. Aí o Eterno começou a falar comigo assim, o tempo, você tinha tempo, e agora você não tem mais. O tempo é dado para todo mundo. E as pessoas não percebem que o tempo é o bem mais precioso que alguém tem na humanidade. O bem mais precioso é o tempo, mas ele não te pertence, ele pertence a mim. E eu o dou gota a gota para você usufruir dessa oportunidade de viver. Mas o tempo é algo que as pessoas não percebem, ele falando comigo, que eles usam aleatoriamente. Aí ele disse para mim assim, então corra, faça tudo quanto você tem para fazer, porque o tempo que você tinha, você já usou para você. Agora não tem tempo mais. Quando ele acabou de falar isso comigo, o senhor que estava entregando uns folhetinhos no semáforo, ele veio, o Eterno falou comigo assim, oferece a salada de fruta para ele. Aí eu ofereci a salada de fruta. Quando eu ofereci a salada de fruta, o moço olhou para mim e falou assim, eu vou aceitar. Sabe por quê? Porque o tempo, eu já fui vaidoso quanto a isso. E eu já nem tenho tempo muito mais. Então eu já nem tenho vaidade. Porque o tempo que eu tinha, eu usei ele. Hoje eu estou aqui, fazendo algo com o tempinho que eu tenho aqui. E ele comeu a salada de fruta. Ele falou exatamente as mesmas palavras que o Eterno tinha me falado. Que a Adonai estava comunicando com o senhor. Estava comunicando, né? Na conversa que eu falei, conversa de 2 vias. E ali marcou muito. Algo interessante que passou um tempo, o Raniel melhorou. Eu fui fazer um exame com o Raniel. Quem que eu encontrei? O rapaz. O moço, o senhor. Eu e ele, nós 3, tirei uma foto, acho que eu deve ter ela em algum lugar. E isso marcou. Então, TZK é isso, é fazer atos de justiça, oportunidade. O Eterno sempre me deu a oportunidade de fazer atos de justiça. E a gente aprendeu errado, né? A gente aprendeu que assim, quando você faz um ato de justiça, você não pode contar para o outro. Eu já digo o contrário, que o que você tem que fazer é promulgar o ato de justiça, sabendo que as pessoas têm que aprender a fazer ato de justiça. Só tem um jeito de aprender, quando você está vendo. Mas o Eterno fala para a outra mão não saber, é por causa da vaidade do nosso coração. O que a gente tem que guardar é da nossa vaidade, mas não do exemplo, porque a liderança é pelo exemplo, né? Então hoje o TZK, a gente aprendeu e vem aprendendo a fazer atos de justiça, que é o que a gente ensina aqui e tal. E a gente já faz um ato de justiça para os meninos, porque você está aqui todo sábado, faça chuva, faça sol, feriado. Ó, tô gravando isso aqui, é um feriado, né? Longo, né? Mas estamos aqui. Por quê? Porque a gente sabe que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, mas tem um conhecimento judaico que é muito interessante. Ele fala assim que quem consegue salvar uma alma, né? Dar oportunidade para uma alma, para uma pessoa melhorar, consertar, mudar de vida, você criou um universo de possibilidades. Então, uma pessoa é um universo de possibilidades, Duarte. E é legal porque o ato de justiça, né, o Tzedakah, ele vem de muito antes, quando Yeshua morreu lá na cruz para nos salvar. E se a gente está aqui hoje, é porque é um ato de justiça, a gente está aqui respirando, está com saúde, está podendo aqui estar transmitindo. Sim. Então, esse projeto, eu tenho certeza que assim, ele vai muito mais longe, porque é um projeto que realmente ajuda, né? E a gente está criando uma geração que, em nome de Yeshua, vai continuar praticando atos de justiça. E muito legal e interessante saber sobre isso. E eu gostaria de saber também, em relação aos meninos, eles te ajudam? Eles te fortalecem? Você acha assim? Porque como o senhor acabou perdendo o seu filho, eu acredito que a Adonai, ele preparou todos os alunos aqui. Você acha que ele te ajuda ou você acha que é um peso, de certa forma? Não. Eu acho que a palavra nem é me ajuda. A palavra certa é eles me completam, né? Eu acredito muito, Duarte. Como você é um TZK aqui que veio, eu lembro de você novinho. Fez 21 dias de jejum, né? Para entrar. E no dia o Eterno falou comigo que eu tinha que abrir a vaga e você entrou. Quando eu falo completa, é porque eu tenho uma menina. Mas
eu tinha uma expectativa também de um menino que iria fazer as coisas que um homem gosta de fazer, né? E hoje vocês completam a minha vida quando eu vejo vocês fazendo exatamente. Um dia desse a gente foi jogar bola junto e aí eu fiquei assim, não sou seu pai, né? E nem tenho pretensão de ser, não. O pai dele é o pai dele, né? Mas não é para gerar ciúme, mas assim, eu lembro que jogando bola, quando você estava lá, o rapaz foi lá e começou a encher sua paciência no campo. Aí eu fui falar, rapaz, defendi você lá de uma maneira falando e tal. E aquilo ali é que eu falo que o Eterno me deu. A oportunidade de ver em vocês o que Deus, o Eterno está fazendo, né? Eu tenho o Souza aqui, Ferreira Lima. Foi hoje mais cedo, eu encontrei com eles. Eles estavam... hoje, eles estão arrumando um lugar para trabalhar e tal. A gente entende que eles têm a vontade deles, o desejo deles. Mas eu estava vendo eles lá, eles com cara de homem, sério, e eles eram uns meninos que aprontavam, e a gente sempre falava assim, que menino é menino, mas se você der direção para ele se torna homem, né? Então, se eu vejo você se tornando homens, e isso que é o privilégio. E das meninas, as meninas elas fizeram aquilo que eu sempre falo que mulher é. Mulher é a beleza diante da dureza de um homem, ela que traz a beleza, a ternura, o brilho, vamos falar assim, a delicadeza, ela traz a sutileza, é o papel delas. E elas, o que a Andréia e a Andressa são para mim. Na minha dor, na minha falta, eu falo assim, o Raniel tem um lugar dele, a Andressa tem um lugar dele, e a Andressa nunca vai preencher o lugar do Raniel. E o Raniel nunca vai preencher o lugar da Andressa, mas só tem atitudes que vão preenchendo isso bem sutilmente, né? Que eu creio que o Eterno me dá essa alegria de ver os homens vencendo, os meninos vencendo, sem homens fortes. E eu sempre eu deixo claro o seguinte: o meu papel aqui é ser direção, né? Mas não direção perfeita, mas é a direção de fazer com que os meninos entendam o que é se relacionar com o Eterno. E é isso, eles me completam, vocês me completam. E assim como eu também completo vocês, Exatamente, né? Porque muitas das pessoas, das crianças, dos meninos aqui, às vezes tem uma família desestabilizada e tem o senhor, que pode ser a figura de pai. E olha que legal, não sei, deve estar dando aí para ver no podcast, é exatamente isso aqui que está na parede, né? Uns bloquetezinhos que cada um vai se completando, mas tem um espaço, né? Não dá para preencher o espaço exatamente, mas dá para cercar o espaço. Dá para cercar o espaço. E eu acredito que o Eterno fez foi isso. Ele não preencheu a vaga do Raniel, mas ele preencheu o espaço ao redor, para mim não sentir vazio, né? E eu tô aqui gravando e falando assim, minha mãe nesse momento está internada no hospital, com ela, uma enfermidade, esclerose lateral atrófica. E eu tô vendo assim, eu não tô vendo ela melhorar, tô vendo ela cada dia ficando mais difícil a vida dela. Mas agora foi internada e tal. Mas eu vejo a mesma coisa, o Eterno dizendo para mim assim, seja forte e corajoso, não temos. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temos, nem te espantes, porque Adonai, teu Elohim é contigo por onde quer que andares. Então é isso, sendo filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Isso é Tezecar, nós estamos aprendendo a obedecer diante daquilo que a gente sofre. E trazendo desse ponto que o senhor trouxe aí da sua mãe, que é mais uma luta, o que te ajuda quando a dor vem, tanto da parte do Raniel quanto da luta da sua mãe, o que te ajuda para você não sair do trilho e não olhar para trás? Então, a primeira coisa que eu fiz foi quebrar os meus retrovisores, né? Eu sempre falo isso, eu já quebrei os meus retrovisores. Eu não posso parar, eu tenho uma obra para fazer. Neemias falou isso, eu tenho uma obra para fazer, eu não posso parar. Então eu estou do mesmo jeito. Mas o que eu uso para me fortalecer é a palavra do Eterno. Porque o Eterno falou que você tem que meditar nela. E eu medito mesmo. Eu penso na palavra, eu penso no Eterno, converso com ele. E eu vou meditando na palavra, de dia e de noite. Porque se eu pensar no fato, eu vou fazer o que todo ser humano faz. Pensou no fato, vai estar vontade de chorar, vai estar desespero, vai ficar apavorado, vai ficar igual um cachorrinho com pavovirose, né? Quem sabe como é que é isso? Ficou doente, encosta no lugar, fica esperando a morte chegar também. Eu não. Eu aprendi assim, e aprendi na base da fé e do fogo. Deu a situação, não olha para trás.
Seja forte e corajoso, medita na palavra, continua fazendo a obra que o Eterno colocou na sua mão, porque percalço você vai ter mesmo. Então, assim, perdi meu filho, minha mãe está nessa situação diversa, mas ainda eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. E trocando o pensamento ali vazio. Trocando o pensamento vazio pela palavra. Que é o que ajuda. Porque é guerra, irmão, é guerra. Você está em guerra, eu estou em guerra, você também tem luta como eu, e a gente não é perfeito, né? Tem uma música que fala assim: hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barca deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui engano. Já fui fronte seca, hoje sou oceano. Então o Eterno faz isso com a gente. É só uma fase. E a nossa esperança está em Yeshua e ele está voltando. Ótimo. E trazendo um pouquinho também desse ponto, né, desse recado que a gente vai, que é a ideia de passar para eles, e até para a gente ir já finalizando, o que o senhor pode falar para, às vezes, a pessoa que está do outro lado da tela, está passando por um momento difícil, às vezes não exatamente a mesma coisa, mas que precisa ali de um conselho de um pai, de um pastor e de um amigo. Passa um recado e aí a gente prossegue finalizando. Então, vou deixar uma mensagem de fé para você. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. De tudo que você está passando, guarda os mandamentos do Eterno no seu coração. De tudo que você está sofrendo, guarda os mandamentos do Eterno no seu coração. Canta a palavra dele, medita, fala a palavra dele. Ela vai criar vida em você. Porque eu não tenho a resposta para você da minha experiência. A resposta para a minha vida foi a palavra do Eterno. Então, não foi eu que dei a resposta, o Eterno que nos deu. Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Mas os ímpios não são assim, mas eles são como a moinha, a palha que o vento leva. Mas o justo, ele vai perseverar, mas o ímpio não persevera. Então, a única forma é perseverar na palavra do Eterno. Em Salmo 119, 65 diz o seguinte: antes de eu ser afligido, eu andava errado. Mas lá no 69 ele fala assim: bom me foi ser afligido, porque eu aprendi a guardar os seus mandamentos. Então tudo vai girar em torno dos mandamentos dele. A meditação da palavra é meditar mesmo. Medita. Você vai chorar? Vai. Vai ficar triste? Vai. Mas a Bíblia diz o seguinte: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo tem um fim. Até a alegria tem um fim. Porque depois da alegria vem o choro. E depois do choro vem a alegria. É um ciclo. E nós vivemos assim. Então, se o seu ciclo é esse, seja você jovem ou velho, não importa. Você tem que meditar na palavra. Guarda a palavra do Eterno. Aí tem uma música que fala assim: a tua palavra escondi, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti, meu Senhor. Então, se você guardar a palavra, ela vai florescer e vai te dar força. Né? E meditar não é decorar, né? A oração 3 vezes ao dia. O Duarte sabe mesmo. Então, assim, e lembrando, no dia do enterro do Raniel, todos os TZKs estavam lá e fizeram uma fila e cantaram a música assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, aí eu posso dizer, o que eles representam para mim? Eles me completaram. Então é isso. Que o Eterno traga amigos para completar a sua vida para você. Se cerque de verdadeiros amigos, abandona as amizades que não são verdadeiras. Abandona as amizades que não são verdadeiras. Cuidado com o ilusionista. Ele coloca amigos perto de você e você não vai estar pecando porque você está com ele, mas você vai estar iludido. E a ilusão também que destrói muitas pessoas. Muito cuidado com isso e seja forte, corajoso e não temas, que o Eterno está com vocês. Conseguimos contar um pouquinho do que é o TZK. Um dia vai ter um filme do O Legado de Rani. Um dia vai ter um outro, um livro, e vai ter muita coisa, mas hoje é isso aí. Fico feliz. Foi um prazer, meu TZK. Juntos, golpeando. E levando essa mensagem aí para mais e mais gente. Foi um prazer. Shalom, shalom e letra outra. Até a próxima. Até a próxima.